sido uma sequência, aquilo que nós temos estudado, que fala de sentença contra os povos, contra todas as nações. Está acontecendo essa sentença, esse juízo, nação após nação. Todas elas estão sofrendo uma sentença da parte de Deus, uma sentença tão forte que o título é peso contra as nações. E quando nós pensamos assim, quando imaginamos a questão da sentença, do julgamento, a primeira coisa que vem, antes disso, é a lei. Deus trouxe a lei ao homem, mesmo antes da lei ter sido implantada lá no deserto, está lá em Êxodo capítulo 19, a lei Deus já tinha colocado na tábua do coração de cada homem, desde lá no Éden. Deus colocou, todo homem sabia, tinha conhecimento da palavra do Senhor. E antes que venha a sentença, antes que venha o juízo, Deus está mostrando a sua lei. Ele mostra a sua lei, para que o homem ele seja indesculpável quando ele se tornar contra o Senhor. E ele mostra a lei, ele mostra, nessa situação ele mostra o Evangelho, que aponta para a graça e que aponta para Jesus Cristo. E todas essas nações, elas tiveram conhecimento de uma forma ou de outra. Esses povos cananeus e as outras nações, eles conheceram o que Deus fez lá no Egito. Bem atrás desse estudo de hoje, está falando sobre o Egito. Eles conheceram, tiveram conhecimento que o Egito era uma nação poderosa, era os maiores estados do mundo, que Deus humilhou o Egito, destruiu praticamente o Egito, destruiu os deuses ali, entre aspas, do Egito, e desmascarou aquela situação toda. E nós estamos aqui, depois de mais de 2000 anos depois, estamos estudando ao mês, falando sobre o Egito, depois do Êxodo, e aqui está falando de uma sentença sobre o Egito. E a graça, a Bíblia nos comunica a graça desde Gênesis. Exemplo, a família de Noé, que aceitou a palavra do Senhor, e que pela graça eles foram salvos, somente a família de Noé. A gente começa a analisar que somente um remanescente. Quando a gente olha para Abraão, o Senhor mandou Abraão ir para aquele lugar, e de Abraão, somente o remanescente de Abraão foi salvo. Quando a gente olha na questão de Moisés, aqueles que saíram, aqueles 3 milhões entre homens, mulheres e crianças saíram do Egito e foram para Canaã, 12 de 20 anos para cima, somente 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Os demais pereceram no deserto, milhões pereceram no deserto, como é que nós estamos cantando. E a gente, nós estamos olhando para essas nações que, por mais poder que elas tinham, mas o que escapava é somente o remanescente, aquele que via os acontecimentos e acreditavam em Deus. Deus falou e isso aconteceu. Aqueles que viam a mão de Deus e mesmo assim continuavam se rebelando, seja de Israel, seja de Judá, seja da Síria, da Babilônia, todas essas pessoas tiveram a sua sentença, o seu peso, a sua condenação. E quando nós lemos aqui no capítulo 19, e em todo o contexto, nós temos visto que todas essas nações, a partir do Egito, eles tinham seus deuses. O Egito tinha milhares de deuses. A Índia hoje tem milhares de deuses. E todas as nações, quando
eles venciam outras nações, quando se tornavam um império, eles pensavam que eram os seus deuses que estavam dando aquela vitória a eles. E por isso eles, cada vez mais, eles honravam, eles glorificavam, eles exaltavam, eles confiavam nos seus deuses, porque eles venciam tudo. A ponto de nação como Israel, o rei que pediu para trazer um santuário, um modelo do altar, para fazer lá no tempo do Senhor, porque ele achava que as guerras que a Síria havia vencido era por causa dos seus deuses. E aqui nós estamos dizendo esse sentimento total assim dessas pessoas. Quanto mais eles venciam, quanto mais se tornavam poderosos, mas eles achavam que os seus deuses estavam dando aquela vitória. E lá em Isaías capítulo 44, fala da loucura dessas pessoas, a partir do versículo 10, dessas pessoas que eles fazem, eles constroem de barro, de ouro, de madeira, constroem os seus deuses ali. E o texto lá vai dizer, a sequência do texto vai dizer, que eles não param para olhar que ele conseguiu um machado, colocou um cabo no machado, que ele foi lá, derrubou uma árvore, que ele lá fez aquelas tábuas, e que ele preparou ali a sua imagem de escultura. Ele usou aquela madeira para fazer casa, para se aquentar, e o resto que sobrou, ele foi lá e fez um Deus, seus deuses, e ajoelhou diante daquilo ali, e adoraram, dizendo: você é o meu Deus. Eles imaginam uma loucura. Lá no Salmo 115, está dizendo a loucura do homem, que o Deus dele é de pedra, novamente, de prata, de ouro, de madeira, mas ele não tem voz, ele não fala, ele tem mão, mas ele não apalpa, ele tem nariz, mas ele não cheira, ele tem pernas, mas não anda, ele tem mão, mas ele é totalmente incapaz, e diz: esse é o meu Deus. Então, dessa análise, desse tema de Isaías que nós temos estudado, Isaías é um livro messiânico, ele está apontando para Jesus, apontando para Deus, apontando para o verdadeiro Deus e a inutilidade dos deuses fabricados pelas mãos dos homens. E assim começa Isaías, capítulo 19, versículo 1. Peso ou sentença do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. O Egito foi, lá na época de Faraó, uma nação que era cheia de deuses, e continuou assim, mesmo depois daquele grande bombardeio, daquela destruição. Foram se passando os anos, centenas, 2000 anos, eles continuaram na cabeça. Tudo aquilo que Deus fez lá no Egito, aquelas restrições, aquilo não serviu para eles aprenderem. A Bíblia fala de um misto de pessoas que saíram lá do Egito, juntamente com o povo de Israel. Acreditaram, confiaram no Senhor e saíram. Remanescentes saíram. Mas, infelizmente, eles não foram como aqueles que a semente foi plantada e caiu numa pedra, como o terreno que tinha pedra embaixo, e como não tinha o calor, vinha o sol, e não havia profundidade, logo ela morria. Então, essa foi a palavra de Deus, que eles viram o poder de Deus, mas para eles não significou nada. A palavra de Deus, eles pereceram também no deserto. Conheceram a bondade do Senhor, o poder de Deus, mas pereceram no deserto. E aqui nós estamos vendo novamente a Síria, aliás, o Egito, nessa situação com os seus deuses. E Deus, que já tinha dado sentença sobre vários países, está trazendo novamente, porque o Egito agora, aqui também, ele era uma das potências daquela época. E Deus, olhando para aquele
aquela numerosa quantidade de deuses, né, entre aspas, e que eles acreditavam. Até Faraó era um deus, né? E Deus nos veio, era um animal, né? Era um pássaro, era uma rã, no caso do Egito. Tudo era um deus para eles, era o sol, era a lua. E aqui, diante de todos aqueles deuses que estão aqui na terra, estão ali, atendendo ali, né, novamente entre aspas, o desejo do coração daquelas pessoas, o texto está dizendo que Deus, Ele vem cavalgando numa nuvem ligeira, Ele vem cavalgando nas alturas. Os deuses deles são ínfimos, estão aqui na terra, são pequeninas, de pedra, de osso, de qualquer coisa, mas o Deus verdadeiro vem por cima, né? Ele vem cavalgando nas alturas, acima de todas as coisas. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, e reino contra reino. Então, Deus, Ele não viria de uma forma física para punir, para invadir o Egito. Ele é o Todo-Poderoso, Ele usa o que Ele quer. Ele usa a natureza, né, como usou no dilúvio, né, e Ele usa as pessoas também. Ele usa até o inimigo, né, quando Ele quer, como foi lá no caso de Jó. E aqui, Deus está dizendo: eis que o Senhor vem cavalgando. Isaías falou do Senhor: eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, vem voando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios derreterá no meio dele. Então, quem é que Deus está usando aqui para que Ele possa... Quem Deus está usando aqui? Quando Isaías diz que o Senhor vem cavalgando sobre uma nuvem ligeira, vem voando, quem Deus vai usar aqui? Deus vai usar aqui nada mais, nada menos do que a Síria, né, para punir o Egito. Daí os assírios vão dizer que é o Deus deles. Eles vão pensar que é Deus que está fazendo, mas quem está fazendo é Deus. Está usando a Síria. E nós temos que entender essas coisas. Usando a Síria para punir o Egito. Mostrar que os deuses dos egípcios são nada, eles não têm proteção nenhuma. O caso de Israel. Israel, aqueles terroristas, né, lá da, entre aspas, Palestina, eles mandaram milhares de mísseis contra Israel. E nenhum atingiu uma casa em Israel, porque eles têm uma proteção ali que não deixa penetrar. Mataram, mas mataram aquelas pessoas, estavam naquela festa mundana lá na divisa, e entraram matando pessoas, mas a nação mesmo, eles não conseguiram, os mísseis não conseguiram chegar, mas tiveram que matar a faca, na bala, assim, paulada, matar as pessoas. Mas daí a palavra de Deus que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, sob a sombra do Onipotente, ele descansará. Mas o Egito estava imaginando que eles tinham os deuses deles que estavam protegendo. Eles tinham Deus em tudo quanto é lugar, na entrada. Os mais antigos lembram que as cidades, toda a cidade tinha ali na entrada, tinha ali uma imagem, né? Nas casas, todas elas tinham uma cabeça de porco, uma cabeça de boi, uma caveira, né, você lembra disso aí? Lembra, João? No interior ainda tem, nos locais tem. Uma coisa dessa, uma cabeça ali para proteger. Ferradura. Né? E os egípcios assim, o país deles era totalmente cercado por deuses. Eles tinham a certeza de que os deuses dele
os protegeriam. E aqui Deus está dizendo que ele fica cavalgando nas alturas, ele ia fazer com que os ídolos do Egito estremecessem diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Então, versículo 2: porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Então Deus vai usar a Síria, ele usou a Síria, e usou entre eles também, que Deus colocou uma loucura deles ali, que cada um se tornou contra o outro ali. Nós vimos lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, que quando os midianitas, os amonitas e várias nações vieram contra Judá, Deus tornou um contra o outro entre eles, e eles se destruíram mutuamente. E aqui nós estamos vendo que Deus está novamente usando os próprios irmãos um contra o outro para se destruírem mutuamente. Eles ficaram completamente em desespero. E aqui está dizendo: cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E como nós pensamos assim, o que Deus tem feito aqui? Lá atrás Deus usou a Síria, depois ele está usando a Babilônia, e depois ele está usando os persas, depois os persas ele vai usar os gregos, depois os romanos, e todos eles acham que são seus deuses que está causando aquela vitória. Eles são usados por Deus pela finalidade de mostrar o poder de Deus, não é o poder deles. Eles não param para imaginar que ali é o poder de Deus. Quando a gente pensa dessa forma, nós podemos imaginar também que o homem, quando ele às vezes consegue alguma coisa, ele acha que ali foi ele, foi a minha mão, foi a minha inteligência, foi a minha sabedoria, mas ele não pensa que é Deus. Ele amanheceu vivo, eu vou glorificar, vou exaltar, mas eu amanheci vivo. O Senhor me deu vida, então eu quero estar na presença do Senhor. E os sábios, os cientistas que fabricam as grandes coisas, eles pensam que foi eles. E eles estabelecem, ao invés de dizer assim, que a humanidade tem que exaltar, tem que glorificar o nome do Senhor, eles estabelecem o quê? Que a ONU estabeleceu? O Prêmio Nobel da Paz, para os cientistas, um prêmio muito alto que teve aquela conquista. Descobriu a vacina contra a varíola, descobriu vacina contra isso, contra aquilo, contra as doenças. E coloca lá o nome daquela pessoa no memorial, Dr. Seib, não sei o que, aquela coisa toda, Mas as pessoas, nações, vão parar a dizer que foi Deus. E por isso Deus sempre está colocando a mão no homem, sempre colocando a mão, pesando a mão no homem, para que o homem reconheça que existe um Deus verdadeiro, que tudo foi Deus. Quando a palavra de Deus diz assim: olha, o Senhor vem cavalgando sobre as alturas, a gente pensa também, mas como que um avião ele fica no ar? Como que um avião fica no ar? Lá em Itaú fala sobre os carros, logicamente está falando para aquela época, mas não dá a entender também que os carros se influenciaram nas praças, mostrando a situação de loucura de hoje em dia, acidentes de avião, as guerras, aquela coisa continua. A gente tem que entender essas coisas. Deus está mostrando que Ele é acima de todas as coisas. A gente vê lá ainda em Isaías, lá no capítulo 66, falando que quem são esses que vêm como pombas diante do pombal, olhando para baixo. O que pomba faz quando está no pombal? Olhando para baixo. Assim, Israel voltando para o povo judeu voltando para Israel, eles foram espalhados no mundo inteiro. Depois eles voltavam no avião, que foi aquilo que tinha naquela época, e de lá estavam olhando para baixo, admirando tudo. Aí o Senhor mostra todas as coisas. Mas o texto continua dizendo: e o Espírito se esvanecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão aos seus ídolos e encantadores, aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros.
Então, irmãos, Deus novamente aqui está trazendo divisão entre aquele povo. Eles tinham os homens sábios, os sábios do Egito. E o Senhor está dizendo aqui que vai desvanecer aquilo ali e vai destruir todo o conselho, toda a sabedoria daquelas pessoas que consultavam os ídolos, os que tinham espírito familiares. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, de um rei rigoroso. Os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Eles seriam entregues a um rei cruel, ao rei da Babilônia, cruel, que não é deles, é importa deles, que eles têm todos os filhos deles. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará, e ressecará. Também os rios exalarão monte cheio, e se esgotarão, e secarão os canais do Egito, as canas, os juncos murcharão. Está falando aqui de fome, haverá escassez, fome na terra. Naquele povo que era um povo tão próspero, aquele povo que o Nilo para eles era um Deus, o rio Nilo era um Deus para eles, o rio era adorado, dali eles tiravam peixe, dali eles tiravam muitas coisas, e dali do rio Nilo, quando a seca vinha, eles jogavam semente à margem do rio, e quando vinha a enchente, aquela enchente ela espalhava aquela semente em todas as direções. Quando aquela água ia embora e começava a secar, começava a nascer no produto. Então, para eles, o Nilo era um Deus. Eles colhiam muitas coisas. E tinha aquela região ali, o delta do Nilo, onde o povo de Israel José escolheu para seu pai habitar, a terra de Gósen, que era exatamente naquela terra ali. E aqui está dizendo que o rio secará. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará. O mar aqui é o Egito. Também os rios exalarão um bom cheiro, e se esgotarão e secarão os canais do Egito, as canas dos juncos murcharão. A relva junto ao rio, junto à ribanceira dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio secará, será arrancado e não subsistirá. Então, aqui está falando que foi plantado, tudo que foi plantado às margens do Nilo foi completamente perdido. Versículo 8: os pescadores de verão, e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Não haverá. As águas secou, não tem mais peixe. Então as pessoas desfalecerão. Fome, escassez, total, ao inverso da prosperidade que eles tinham. Aqui, o versículo 10 diz: e os seus fundamentos serão despedaçados. Todos que trabalham por salário ficarão com tristeza, não terá mais trabalho para ninguém. Secou o rio, a terra secou, não há prosperidade, não há colheita. Envergonhar-se-ão os que trabalham, envergonhar-se-ão os que trabalham em vinho fino, e os que tecem pano branco. Era uma das grandes fontes do Egito, era a plantação e a produção de linhos finos, roupas finas. E aqui o texto está dizendo que eles vão se envergonhar, não tem mais, vão ter que usar o quê? Roupa de pano de saco, coisas rudes, porque não tem mais. Na verdade, versículo 11: são loucos os príncipes zoando, o conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu, como pois Faraó, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho dos antigos reis. Faraó, ele tinha ali uma elite de príncipes que eram descendentes dos reis antigos e que eram conselheiros sábios, eram os adivinhos, eram os conselheiros dele. E agora esses homens estão totalmente assim, perdidos. Eles não têm como, de forma alguma,
mostrar a verdade, o porquê daquilo ali. Os deuses não fizeram nada, os príncipes, os cientistas não fizeram nada. Na verdade, são loucos os espíritos do ano, que é um local que só essas pessoas habitavam, só eles habitavam. O conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como pois Faraó direis, sou filho de sábio, filho de reis antigos. Não tem mais o que dizer. Toda aquela tradição deles caiu por terra por aquilo que Deus fez. Porque Deus veio cavalcando nas alturas e ali ele atingiu tremendamente o Egito. Onde estão agora os teus sábios? Notifiquem-te agora, ou informe-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Informe, falam se eles alguma coisa aí. Eles estão perdidos, eles não conseguem dar uma explicação para isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, Paulo está dizendo: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria desse mundo? Eles passam desse mundo aí, estão criticando lá o governo federal, o governo do Rio Grande do Sul, porque eles não puderam antecipar, mostrar nada do que aconteceu ali. Quantas pessoas perderam a vida? Mais de 400.000 pessoas perderam os seus lares e nunca mais voltarão para ali, nunca mais poderão reconstruir. E as autoridades? E aquilo que nós temos aí da meteorologia, essa ciência toda aí, essa tecnologia toda, ninguém previu nada para mandar essas pessoas saírem ali, para evacuar o povo antes dessa tragédia. Onde é que estão esses cientistas? Versículo 13: loucos tornaram-se os príncipes de Zoan, enganados com o príncipe do norte. Eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos. Esses homens, os príncipes, fizeram o fundamento da pedra de esquina, de cada cidade, de todo o Egito. Eles enganaram. Disseram: olha, o Deus deles, o Deus verdadeiro, ninguém vai atingir, Deus nenhum vai atingir o Egito. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como bêbado quando se revolve do seu jogo. O bêbado, olha, ele cai sobre o João ali, está lambendo o João, o cachorro lambendo a cabeça dele, está totalmente perdido. Assim Deus fez com esses sábios, com esses príncipes lá do Egito. E não aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Nada aproveitará da cabeça, do mais inteligente, do tronco, nem do junco, nem da cauda, nada aproveitará do Egito. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, falando no sentido assim de fraqueza, porque o homem era para a guerra, era para trabalhar no pesado, na lavoura. Mas fazendo para ali mulheres, seriam pessoas que teriam muito temor de ser afligidas. E temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar-se contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos que determinou contra eles essa sentença. Como nós falamos, a terra de Judá, lá no versículo capítulo 20, de 2 Reis, e lá em 2 Crônicas também, capítulo 36, mostra que o Judá estava propenso a fazer uma aliança com o Egito. E o Senhor falou: não, através da Letra, não vai não, porque o Egito vai ser destruído. E quem for com o Egito vai ser destruído também. Uns compraram carros, uns compraram cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. E Isaías aconselhou para que não fizesse aquela aliança. E nós estamos vendo aqui esse povo andando como ébrio. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos que determinou contra eles.
falou anteriormente sobre a lei, falou sobre as sentenças, falou antes que acontecesse, mostrou a lei para que o homem entendesse o propósito de Deus, falou sobre a sentença antes de acontecer, e agora o Senhor está mostrando a graça. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará cidade de destruição. Os remanescentes, lá no final, depois da destruição toda, o Egito se voltará totalmente contra Deus, a ponto de que 5 cidades, a maioria das cidades, elas vão falar a língua de Canaã, uma língua diferente, a língua de Canaã, não vão falar mais a sua língua. Esse remanescente que sobrar no Egito. Versículo 20: e servirá de sinal, de testemunho ao Senhor dos Exércitos, na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e eles enviará um salvador e um protetor que os livrará. Finalmente os egípcios clamará ao Senhor por causa dos seus agressores, clamará ao Senhor. A gente lembra lá no livro de Juízes, quando aquele povo se rebelava contra o Senhor, eles clamavam misericórdia ao Senhor, o Senhor mandava um libertador para os lugares aqui hoje, que está fazendo da mesma forma. Ele está dizendo, mostrando a graça, dizendo que o Senhor enviará um salvador e um protetor que os livrará. A graça de Deus. O Senhor mostrou a lei, mostrou a sentença, e agora, para aqueles que aceitaram os remanescentes, o Senhor está enviando a graça. E o Senhor te dará a conhecer o Egito. Os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, adorarão com sacrifício e oferta, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Corações voltados completamente para o Deus verdadeiro. Eles voltarão para o Senhor, eles farão votos, eles cumprirão os seus votos. E ferirá o Senhor ao Egito, e o curará, e converter-se-ão ao Senhor, e volver-se-á às suas orações e os curará. Eles vão orar ao Senhor, e o Senhor vai curar o Egito. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios irão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios, os assírios uma bênção no meio da terra, falando dos assírios, que aceitaram Jesus, aqueles que sobraram, aquela minoria que passaram para o lado da terra prometida. Os egípcios e os assírios serão a bênção. Os egípcios entrarão em paz na Síria, porque não haverá mais animosidade um contra o outro. A Síria também vai entrar no Egito. Israel será o terceiro, junto com eles, na presença do Senhor. E a Síria e os egípcios servirão uns aos outros. Naquele dia será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Que coisa maravilhosa, né? Para aqueles que avistaram a lei, para aqueles que olharam para a sentença, para aqueles que aceitaram a graça. Como está lá no capítulo 5 de Apocalipse, gentes do final reunidos, pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, vão glorificar a Deus, somente o remanescente. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo. O Senhor falando para o Egito: bendito seja o Egito, meu povo. Meu povo, e a Síria é obra de minhas mãos, e Israel a minha herança. Esse é o projeto de Deus para aqueles que escaparem, aqueles que olharem, aqueles que buscarem a presença do Senhor. É muito maravilhoso. E tudo isso aqui, irmãos, está apontando para o final. Toda a destruição que teve, todas aquelas nações, está mostrando para onde? Está mostrando para o julgamento final. Muita mortandade, poucos sobraram, e também começaram novamente. E Deus está sempre mostrando: olha, eu destruí todas aquelas nações, destruí todos os povos, eu destruí lá atrás a Síria, destruí Israel,
destruir o Egito, destruir a Síria, destruir a Babilônia, destruir os persas, destruir os gregos, destruir os romanos, né? E está destruindo. Quando for na época da grande tribulação, vai sobrar só remanescentes pouquíssimos, de todas as raças, tribos e nações. O Senhor está mostrando a lei, mostrando a sentença, e o Senhor está mostrando a graça, através do Evangelho, mostrando a graça para aqueles que aceitarem a Jesus como Salvador. Que Deus nos abençoe.